Vou pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 33. Diz assim: E disseram-lhe: os discípulos de João jejuam com frequência e fazem orações, como também os dos fariseus. Mas os teus estão sempre comendo e bebendo. Jesus lhes respondeu: Acaso podeis jejuar? Acaso podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Mas chegarão os dias em que o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então lhes contou uma parábola. Ninguém toma um pedaço de roupa nova para costurar em roupa velha. Se fizer isso, não somente rasgará a roupa nova, como também o pedaço de roupa... Não somente rasgará a roupa nova, como também o pedaço de roupa nova não se ajustará à roupa velha. E ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho, porque o vinho novo romperá o recipiente de couro e se derramará, e o recipiente de couro se perderá. Mas põe-se vinho novo em recipiente de couro novo. E ninguém, depois de beber o vinho velho, quer um novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Amém. Vamos orar. Senhor Deus bendito, nós te agradecemos por tua palavra, te agradecemos pelo teu amor e por tua presença em nosso meio. E pedimos a ti que nos ajude nesta manhã para a compreensão da tua palavra. Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor é quem ilumina o nosso entendimento. E o que nós pedimos é que o Senhor realmente venha nos iluminar e nos ajudar a entendermos o que o Senhor tem para nós nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos rendemos a Ti, nos rendemos à Tua palavra, nos submetemos a ela e clamamos para que ela possa ser ativada em nossos corações a ponto de nos transformar, Pai. Queremos sair daqui transformados pela Tua palavra, ainda que ela nos confronte, ainda que ela aponte os nossos erros e pecados. Ainda assim, nós desejamos ouvi-la, desejamos nos submeter a ela. É em nome de Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos, Senhor. Amém. Muito bem. Todo o capítulo 5 aqui, né, na verdade desde o capítulo 4, né, Lucas vem relatando o chamado dos discípulos. Ele vem falando de algumas outras coisas também, mas principalmente ao relato aqui do chamado dos primeiros discípulos, que depois, alguns deles mais tarde se tornaram apóstolos, né? E Lucas também traz alguns relatos de questionamentos dos fariseus e dos doutores da lei, né? Os fariseus, eles estavam sempre questionando e criticando Jesus, né, por tudo, pelas coisas que Jesus fazia e por aquilo que Jesus ensinava, né, e também os discípulos, aquilo que os discípulos de Jesus faziam, eles também gostavam de criticar, né? Eles estavam sempre perto de Jesus para ver o que Jesus ia fazer contra aquilo que eles acreditavam, né? E isso era muito... incomodava muito os fariseus, a maneira como Jesus pregava, a maneira como Jesus vivia, a maneira como Jesus ensinava, a maneira como os discípulos de Jesus se comportavam também. Era muito confrontador para os discípulos, para os fariseus, porque eles desenvolveram, né, um sistema de vida religiosa, né, onde eles se apoiavam, basicamente eles se apoiavam toda a sua esperança de alcançar a vida eterna e também de alcançar o favor de Deus. Eles apoiavam na observação minuciosa e detalhista da lei. Veja que não era simplesmente a questão de se esforçar para observar a lei, mas eles colocavam a esperança deles na observação da lei, na prática da observação, e não na lei especificamente, né? E esse, na verdade, é o grande erro do legalismo, né? O legalismo, aqueles que são legalistas, eles procuram encontrar o favor de Deus e até a vida eterna naquilo que eles fazem,
né? Então, o fazer é mais importante do porquê que se faz. E essa era a maneira como os fariseus desenvolveram o seu sistema religioso. Mas, em relação até àqueles que são mais legalistas, os fariseus, eles eram um pouco piores. Porque além deles colocarem a esperança no simples fazer, ou no simples observar a lei, eles se achavam superiores aos outros. Eles achavam que eles eram melhores que os outros porque eles observavam a lei de forma minuciosa, de forma muito criteriosa, né? E eles, então, se tornaram por causa disso arrogantes, presunçosos e até desrespeitosos. Eles não respeitavam as pessoas que não observavam a lei da maneira como eles faziam, né? Eles realmente se achavam superiores aos outros e, somando-se a isso, as pessoas, né, olhavam para eles também com um certo prestígio, porque eles eram muito criteriosos, eles eram muito rigorosos na maneira de viver. Então a sociedade viam eles de uma forma diferenciada. E isso acabou, inclusive, por enfatizar o orgulho que eles tinham. Lucas, no capítulo 18, você não precisa abrir, no verso 9, ele relata essa questão dos fariseus, da arrogância, presunção e da superioridade que eles tinham, quando ele diz o seguinte, lá no capítulo 18, verso 9, falando de Jesus, na verdade, né? Contou também essa parábola, né? Há alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezavam os outros. Então, Lucas relata que Jesus contou, ali no caso do capítulo 18, contou aquela parábola especificamente para confrontar aqueles que se achavam melhores que os outros e que desprezavam e desrespeitavam os outros. Então, essa era mais ou menos a maneira como os fariseus e os doutores da lei se comportavam e se colocavam diante dos outros. E quando eles estavam diante de Jesus para observar como Jesus fazia as coisas e pregava, era esse o clima era isso que estava na cabeça e no coração deles. Eles se achavam, inclusive, superiores ao próprio Jesus, apesar de tratá-lo como mestre, né? E nesse trecho que nós lemos aqui, Lucas relata uma das críticas que os fariseus fizeram para Jesus, né, ou contra Jesus, mostrando justamente que eles queriam fazer com que Jesus fosse colocado numa situação mais complicada. E eles falam principalmente do comer, né? Que era uma crítica muito grande ou até constante que eles faziam. Com esse ar de superioridade, eles falam então do jejum. É interessante porque essa questão do jejum, porque no Antigo Testamento haviam algumas ocasiões em que o jejum era praticado. Em quais ocasiões? Quando uma pessoa ou o povo, né, estava enfrentando alguma crise, né, eles jejuavam. Quando os pecadores confessavam seus pecados e por conta dessa questão, né, para que eles não retornassem à vida de pecado, então eles praticavam jejum para que o arrependimento realmente fosse genuíno. Haviam ocasiões em que o jejum estava associado também ao luto, né? Por causa do luto de alguém que havia falecido, eles também jejuavam. Os fariseus, por exemplo, eles praticavam o jejum, mas eles praticavam de uma forma muito artificial. Por causa de todo esse sistema religioso que eles desenvolveram, eles praticavam o jejum de forma arrogante, hipócrita e até egoísta. Na tradição que eles acabaram desenvolvendo, né, junto com os rabinos, também é muito interessante. Havia um dia específico, ou alguns dias, em que o jejum era proibido. Eles proibiam o jejum em algumas ocasiões. Uma delas era no casamento. E é justamente por isso que Jesus cita o casamento. Na tradição dos próprios fariseus e dos rabinos da época,
era proibido fazer jejum no casamento, né? Imagina você estar numa festa de casamento, né? E você ser obrigado a jejuar com tudo aquilo lá na sua frente, né? Naquela época não tinha só os docinhos como a gente tem hoje e tal. Haja vista que em muitas ocasiões de casamento naquela época a festa durava 7 dias, né? Imagina só, né? 7 dias, aquele boizão, né? Lá no rolete, né? E só lá os mordomos cortando, aquele cheiro subindo, né? E a pessoa não poder comer. Então, talvez até pensando em si mesmos, né? Os rabinos lá proibiam jejum no dia do casamento, né? Agora, e é bem provável que Jesus, quando cita a questão do casamento, né, do noivo e do casamento, eu não vou entrar muito nesse assunto aqui, só para a gente contextualizar. É muito provável que ele estivesse pensando justamente nessa tradição dos fariseus e dos rabinos, né? E logo em seguida, né, Jesus começa então a falar. Só uma outra questão a respeito disso, né? Quando Jesus fala do casamento e fala do noivo, ele está falando da sua própria presença, e o texto diz isso, né? Jesus está presente, e o fato dele estar presente, e ele se comparando com o noivo, dizendo que, ali nesse contexto, dizendo que ele mesmo é um noivo, ele está dizendo que há uma alegria, há uma satisfação pela própria presença dele. E a presença dele, ou a presença do noivo, né, no contexto do casamento, traz uma celebração. No caso do próprio Jesus, a presença dele, ele traz consigo as boas novas, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus ali, trazendo o próprio reino de Deus para o contexto de vida, algo que para os religiosos era muito distante, ou mesmo para o povo, né, era muito distante. Talvez só os que se dedicavam exclusivamente para a vida religiosa que poderiam alcançar talvez um patamar mais alto. Mas Jesus ele fala justamente de que o fato dele estar presente traz a alegria, e não há necessidade de um jejum, né? Lembrando do que um dos motivos, ou uma das ocasiões em que o jejum era praticado, era relacionado ao luto, né? O noivo está presente, então não há necessidade de pesar, não há necessidade de tristeza, é um momento de alegria, um momento de celebração, então não há necessidade de jejum. Tudo bem que Jesus diz, né, quando o noivo for tirado, e aí a gente pode pensar em duas questões. Jesus fala, né, que quando o noivo for tirado, então os discípulos dele vão jejuar. Ainda assim, quando Jesus foi tirado, ele enviou o seu Espírito. Então, ainda que depois da sua partida nós devemos observar a prática do jejum, a alegria não vai embora por causa da presença do Espírito Santo. Então, nós não praticamos o jejum por causa de um luto ou por causa de uma tristeza profunda. Não, nós praticamos o jejum por outras razões, que eu não vou entrar nesse contexto aqui. Mas a presença do Espírito Santo em nós mantém a alegria da presença do noivo em nossas vidas. Amém? Por isso que Jesus fala que quando o noivo for tirado, eles vão jejuar, mas ele faz essa ligação aqui de que não há necessidade de tristeza, de nós nos mantermos tristes, né, por causa da ausência, porque ele está presente em nós. E Jesus então aponta que o fato dos seus discípulos não praticarem o jejum como os discípulos de João e os próprios fariseus, ele mostra que, na verdade, a prática religiosa que eles praticavam, os fariseus e os doutores da lei, era, na verdade, inútil e inaceitável, porque eles perderam o propósito pelo qual eles observavam a lei. E justamente para mostrar a superficialidade, né, a hipocrisia e a própria inutilidade das tradições que são puramente humanas, né, Jesus conta então essa parábola que nós acabamos de ler aqui.
Nesse trecho que nós lemos, do verso 33 ao 39, nós vemos duas parábolas, né? Na verdade, o molde dessas parábolas está mais para ditos parabólicos, né? Porque ele não tem aquele caráter do como, né? da comparação explícita aqui. São ditos parabólicos. E Jesus então começa esse dito parabólico falando sobre o remendo novo em veste velha. Vamos pensar um pouquinho sobre isso aqui. Este dito em particular, né, a questão do remendo novo em veste velha, tem uma identificação, inclusive bastante significativa, com os pobres. Porque os pobres eles não tinham roupas novas para usar. Os pobres daquela época, assim como na nossa época, eram realmente muito pobres e eles aproveitavam o que eles tinham. Então eles tinham roupas velhas e por terem roupas velhas, né, às vezes o pano fica moído justamente por causa do tempo. Olha só que interessante, só abrindo parênteses, né? Quando o povo de Israel foi tirado lá, foi liberto do Egito, a Bíblia fala que as suas roupas não se gastaram, né? Não, é impressionante isso, 40 anos no deserto e as roupas não se gastaram. Mas, voltando para cá, né? As roupas, com o tempo, elas vão perdendo a sua qualidade e ela vai se rasgando. E vocês, mulheres, sabem muito bem, né, que às vezes rasga de um jeito que não tem como costurar, né? Você precisa pôr um remendo, né? Mas você pega um remendo de roupa nova para costurar na roupa velha, isso causa um problema, dois problemas na verdade, né? Como o próprio texto diz, você estraga a roupa nova e não conserta direito a roupa velha. Até porque na hora de lavar, o que acontece com o pano novo? Ele tende a encolher. Quando ele encolhe, ele rasga a roupa velha, né? E as pessoas sabiam disso. Sabiam que ao usar ou tentar fazer esse tipo de remendo, né, com um pedaço de pano novo, essas duas coisas iam acontecer. A roupa nova ela iria ser inutilizada e a roupa velha não sustentaria o remendo novo. Agora, uma coisa bastante interessante que eu vi enquanto eu estava estudando esse texto, é que nem sempre a gente observa algo nessa questão do remendo da roupa velha, é que existe um rasgo na roupa velha. A gente olha para essa parábola, né? Jesus falando de não colocar pano novo em roupa velha, e a gente muitas vezes não percebe a necessidade do remendo. Há uma necessidade de remendo porque há um rasgo, há um problema na roupa velha. A roupa velha apresenta um problema, apresenta uma fissura, apresenta um defeito. E esse detalhe é importante a gente perceber. Por quê? Porque quem está questionando Jesus são os fariseus, com seu sistema religioso, que são arrogantes, se acham superiores aos outros. Eles acham que são melhores justamente porque eles observam a lei. Eles apoiam toda a sua esperança de salvação e de alcançar o favor de Deus na observação que eles fazem da lei. E eles, de alguma maneira, impõem isso, ou tentavam impor isso sobre as pessoas, dizendo que elas não poderiam alcançar também o favor de Deus e a vida eterna se não observassem a lei como eles observavam. E Jesus então traz esse dito parabólico falando de uma roupa velha com remendo novo, mostrando que há um problema naquilo que é velho, naquilo que os fariseus estavam apresentando. Depois disso, Jesus apresenta outro dito parabólico, falando sobre o vinho novo em odre velho. O vinho sempre fez parte da dieta dos judeus, ok? E a forma mais adequada, né, de produzir o vinho era colocando o suco da uva
dentro, ou colocando no recipiente, né, de pele animal, né, que era chamado de odre, né, que era feito com pele animal mesmo, né. O uso da pele, evidentemente, era estratégico. Por quê? Porque o suco da uva, quando ele está em descanso, né, ele passa por um processo de fermentação, né? E nesse processo de fermentação, há uma liberação de... um dos gases que são liberados é o gás carbônico, né? E o gás carbônico acaba aumentando o volume, né? Não o volume líquido, evidentemente que não, né? Mas aumentando ali o espaço ocupado, né? Além da liberação do gás carbônico, há também um aumento de temperatura naquele ambiente ali fechado, né? Então, era necessário que aquele recipiente tivesse a capacidade de elasticidade, né? Imagina, se tem alguma coisa ali, né? Acho que todo mundo já passou pela terrível experiência, né, de colocar uma garrafa de água no congelador, encher até a boca e fechar, né? E aí esquece, põe lá só para... Não, eu quero que gele rápido, né? Aí esquece lá no congelador. Aí a hora que você... 3 dias depois, quando você lembra que colocou lá, o que aconteceu? Estourou a garrafa, né? Espero que quem tenha feito isso tenha feito com garrafa de plástico, né? Mas estoura, por quê? Há uma expansão, né? E aquele recipiente não foi suficiente para suportar aquela expansão. E estourou, não teve jeito, né? Era o mesmo que acontecia aqui quando eles deixavam o suco de uva passar pelo processo de fermentação. Há uma necessidade de... hoje tem outras técnicas, né? No barril, tal, que aguenta a pressão, tal, barril de carvalho, né? Aguenta a pressão, etc. Mas, naquela época, era usado a pele animal por causa dessa capacidade de elasticidade, né? E todos ali também, naquela época, sabiam que um odre velho já havia perdido essa capacidade de elasticidade, né? E aí ele não podia mais ser usado para esse fim, né? Primeiro, porque o odre velho já estava impregnado com a fermentação anterior, ok? E a nova fermentação, evidentemente, faria com que aquele odre estourasse e tudo ia se perder, né? Eu costumo dizer que Deus não é adepto ao desperdício. Então, ele não vai fazer com que as coisas sejam desperdiçadas, principalmente as suas maravilhosas, os seus maravilhosos princípios. Então, essas duas metáforas, né, tanto da roupa como do odre, são significativas porque eles estão diretamente relacionados a esse sistema de crenças religiosas, né, ou legalistas, e das tradições praticadas pelos fariseus e pelos doutores da lei. Através dessas duas metáforas que Jesus faz, ele expõe também a superficialidade e principalmente a ineficácia daquelas tradições e pensamentos humanos, principalmente relacionados à justificação e à vida eterna. A roupa velha, nessa metáfora, ela é usada para mostrar que esse sistema que os fariseus observavam e tentavam impor sobre as pessoas, esse sistema não servia para mais nada. O trapo de imundícia, depois de usado, não servia para mais nada. Tinha que ser queimado. Basta a gente lembrar também da ordem, né, do que nós já estudamos aqui, né, se eu não me engano, acho que foi o Samuel, agora não lembro se foi o pastor Samuel, se foi o pastor Silvio quem falou, lá do sacerdote Josué, né, sobre que o próprio Jesus ali, né, representado ali como o anjo do Senhor, deu uma ordem para que as vestes do sacerdote Josué, que eram vestes sujas, e essa sujeira representava o pecado, ele deu uma ordem para que aquelas vestes fossem tiradas, porque não serviam para mais nada. E ordenou que vestes novas fossem
colocadas sobre ele. Então, quando Jesus fala aqui da roupa velha, ele está falando que justamente esse sistema de pensamento, sistema de crença, esse sistema religioso baseado em tradições humanas não serve para nada, deve ser lançado fora como um trapo de imundícia. Já o odre velho é usado para mostrar como esse sistema de crenças também estava contaminado e estragaria tudo aquilo que entrasse em contato com ele. Tudo que entrasse em contato com esse sistema de crença religioso iria ser contaminado. A gente tem o pastor Fernando aqui, né, que é biólogo, ele sabe muito bem essas questões de contaminação, como que as coisas essas coisas são graves se não observadas de forma correta. As boas novas que Jesus trazia exigia um recipiente novo. Exigia um recipiente novo. E é isso que Jesus estava mostrando e está nos mostrando através dessa parábola. Os ensinos e princípios de Jesus, por serem totalmente novos, e eram novos por quê? Não é porque Jesus estava desprezando o Antigo Testamento. É porque a forma de observar, a forma de praticar, a forma de se relacionar com os mandamentos do Senhor, com a palavra de Deus, era completamente nova e diferente da maneira como os fariseus praticavam e aplicavam também. E, inclusive, é incomparável, né? Era acessível. Se para a população os fariseus viviam de uma maneira quase que impossível de se alcançar, Jesus mostrou através dos seus ensinos, através da sua pregação e através da sua própria vida, que a palavra de Deus podia ser praticada de forma simples pelas pessoas simples também. Não só por aqueles que se dedicavam a uma vida reclusa, né, de religiosidade. As interpretações e aplicações humanas acerca da palavra de Deus eram inadequadas nesse sentido, né, dentro das parábolas aqui, eram velhas e apresentavam defeitos irreparáveis, irreconciliáveis e incompatíveis com o que Jesus estava trazendo. Então, esse era todo o contexto, por que Jesus estava falando essas coisas, estava confrontando os fariseus e o seu sistema religioso, e não é à toa que os fariseus eles ficavam muito bravos com Jesus. Não é? A gente pode quase que ouvir o ranger dos dentes, né, dos fariseus, porque eles estavam entendendo o que Jesus estava falando. Eles estavam entendendo que Jesus estava falando justamente contra eles. Que eles eram esses odres velhos, que eles, com sua prática, eram esse pano velho, que na verdade eram como trapos de imundícia. A prática de vida que eles tinham era absolutamente velha, no sentido de que não podia comportar aquilo que Jesus estava trazendo. E o povo começou a perceber isso ao longo da caminhada, né, de Jesus e dos ensinos de Jesus. Agora, como essas coisas, isso em relação aos fariseus, em relação a todo o contexto aqui, né, que Jesus falou, né, sobre o vinho, sobre o odre velho, o odre novo, a roupa velha e o remendo novo. Agora, como que essas coisas se aplicam às nossas vidas, para nós? Primeiro, tanto o pano velho como o odre velho nos mostram que tudo aquilo que nós pensamos e desejamos, né, ou devemos fazer para alcançar o favor de Deus e até a própria vida eterna, são inúteis. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente estabelece para alcançar o favor de Deus, é inútil. Porque nós não alcançamos o favor de Deus por aquilo que nós fazemos. Não é o que a gente faz que vai nos favorecer diante de Deus ou vai garantir para nós a vida eterna.
essa maneira de pensar, essa maneira de encarar tanto o favor de Deus como a vida eterna, é que se enquadra nessa questão velha e inútil. Não há o que a gente possa fazer para que Deus nos olhe melhor, para que Deus nos favoreça em detrimento a outros. Não há o que a gente possa fazer. Todo o nosso próprio sistema de religiosidade é inútil. A vida eterna e o favor de Deus não são alcançados dessa forma. Nós não conseguimos fazer nada para merecer algo da parte de Deus. Essa aplicação, tanto o pano velho como o odre velho, nos mostram também que existem coisas velhas em nossas vidas. Existem coisas que são inadequadas, que estão rasgadas, existem rupturas na nossa vida, que, para falar a verdade, a gente fica pensando, como que a gente pode consertar isso? Somente jogando fora. Nós temos que nos abster, e a abstenção aqui não é simplesmente uma questão de deixar ali de lado e eu ficar olhando para aquilo e falar assim, eu não vou tocar naquilo. Não, é de jogar fora mesmo. No Antigo Testamento, falando sobre os trapos de imundícia, eles não só jogavam no lixo, eles queimavam mesmo, para não ter nenhuma condição de usar novamente. Os trapos de imundícia eram queimados, eram completamente eliminados. E existem coisas na nossa vida que também são velhas, são rasgadas, são inflexíveis. Não é assim? Existem muitas coisas onde nós somos inflexíveis. E essas coisas são incompatíveis com aquilo que Jesus nos apresenta na sua palavra. São incompatíveis com os princípios do reino. E nós temos que lembrar que Jesus nos transportou do reino das trevas para o seu reino, o seu próprio reino. E uma vez que estamos no reino de Jesus, no seu reino, existem coisas que são incompatíveis com esse reino, que devem ser deixadas para trás. Quando Jesus fala de nós entrarmos pela porta estreita, ele fala para nós entrarmos na porta estreita, nós temos que deixar do lado de fora tudo o que diz respeito à velha vida. Porque não dá para entrar com mochila, não dá para passar pela porta estreita com mochila, e na mochila a gente carrega um monte de coisa velha, um monte de coisa que a gente acha que é necessária. Não, nós temos que passar somente nós, deixando todo o resto para trás. Deixando todo o resto para trás. Por quê? Porque quando nós passamos pela porta estreita, nós podemos ter a confiança de que o Deus da provisão já nos deu tudo o que nós precisamos. Pedro fala sobre isso. Ele diz o seguinte na sua primeira carta. Ele diz que em Deus ou em Cristo, nós recebemos tudo o que é necessário para a vida. Nós não precisamos carregar nada da vida velha, porque Ele já nos providenciou todas as coisas que precisamos para vivermos diante dEle. E outra coisa que normalmente nós costumamos fazer é tentar adequar ou ajustar o que Jesus nos traz com aquilo que a gente acredita. Então a gente pega um princípio da palavra de Deus e a gente tenta adequar para a nossa vida. Lembrando que a nossa vida é como um pano velho, é como um odre velho. E aí a gente quer fazer com que as coisas de Jesus caibam no nosso sistema de pensamento, no nosso sistema de crença. Não é o princípio de Deus que tem que se adequar a nós. Nós é que temos que nos adequar aos princípios de Deus. Não são os pensamentos de Deus que têm que se adequar aos nossos pensamentos. Nós é que temos que nos adequar aos pensamentos dele. Isaías fala sobre isso. Deus fala através de Isaías: os meus pensamentos são mais altos que os seus. Não há como nós associarmos ou tentarmos colocar as duas coisas juntas. Ou permanece um, ou permanece o outro. Ou permanecem os princípios de Deus em nossas vidas, ou vão permanecer os nossos próprios princípios. As duas coisas não são compatíveis. A maneira como você
acha que deve fazer as coisas, não é compatível com a maneira como Deus estabelece que você deve fazer as coisas. Não há como nós adaptarmos os princípios de Jesus àquilo que nós achamos ou pensamos. Os princípios de Jesus não cabem nos nossos princípios. Amém? Além disso, toda a doutrina bíblica mostra que a nossa vida está contaminada pelo pecado. Se tentarmos ajustar os princípios de Deus àquilo que nós entendemos, isso vai contaminar os princípios de Deus. Não que os princípios de Deus vão perder a sua santidade, mas em nós, aquilo vai ficar deturpado. É daí também que surgem muitas heresias, porque se mistura aquilo que Deus diz com aquilo que a pessoa pensa e a pessoa acaba contaminando, corrompendo aqueles princípios, e o seu entendimento, a sua interpretação acaba sendo corrompida, e ele então pratica uma vida religiosa corrompida, porque ele acha que aquela maneira é a maneira como Deus estabeleceu para que ele viva. E isso é uma mentira gerada pela própria pessoa, porque ela está contaminada pelo pecado. A Bíblia fala que nós estamos contaminados pelo pecado. E quando então nós não permitimos que a palavra de Deus nos santifique, nos purifique e nos coloque na forma que Ele estabeleceu, nós vivemos uma vida completamente torcida e deturpada. E muitas vezes a gente diz que isso é a vida cristã, quando não é. Nós precisamos abandonar os nossos próprios conceitos e as nossas próprias interpretações humanas e mundanas que nós carregamos. Paulo, ele diz lá em Filipenses 3,13, ele diz o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então veja, nós precisamos abandonar e esquecer as coisas que ficaram para trás. A velha vida, o velho homem, ele precisa ser esquecido, porque ele está morto. A Bíblia fala que nós morremos com Cristo. Nós não podemos ressuscitar a nossa velha natureza. A Bíblia, ela condena de forma muito enfática e nos ordena, na verdade, que nós abandonemos o pecado e todas as ramificações do pecado, né? A mentira, a ira, o roubo, a justiça própria, o adultério, a vida sexual ilícita e inadequada, os ídolos e todo tipo de idolatria, amargura, cólera, blasfêmia, malícias, mágoas. A Bíblia fala que nós devemos abandonar estas coisas. Hebreus capítulo 12, verso 1, diz assim: portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunha, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Veja, depois de eliminarmos tudo que nos impede de prosseguir, e também o pecado. Existem muitas coisas que nos impedem de prosseguir e de crescermos espiritualmente. E nós precisamos abandonar essas coisas, porque elas se colocam como correntes em nossas pernas. A gente quer correr e não consegue, porque além da corrente tem aquela bola de ferro, né? Estou lembrando do desenho do Pica-Pau agora, né? Aquela bola de ferro, né? Era a tornozeleira eletrônica da época, né? Era a tornozeleira analógica, né? A Bíblia fala então que nós devemos abandonar essas coisas. Se nós não abandonarmos a nossa vida pecaminosa, os nossos pensamentos humanos, nós não vamos receber as boas novas de Jesus como Ele anunciou. As duas coisas não podem coexistir. São incompatíveis. São incompatíveis. A segunda questão que a gente pode pensar aqui, que se aplica à nossa vida, é que se o pano e o odres velhos representam a velha vida que deve ser abandonada,
O odre novo representa a nova vida concedida por Jesus, que é capaz e compatível para receber os ensinos e princípios exigidos daqueles que foram transportados do reino das trevas para o reino do Senhor. O odre, é interessante porque no final aqui, Jesus já não fala mais do pano velho. Por quê? Torno a dizer, porque o pano velho era como trapos de imundícia, deve ser queimado, deve ser eliminado. Aí ele vem falar somente do odre novo, né? E é justamente isso que nós precisamos entender, que um odre novo, ele representa a vida nova que nós recebemos de Cristo. Ele nos dá uma vida nova, e esta vida nova, então, é que é capaz de receber algo novo do Senhor. É capaz de receber os princípios, de comportar os princípios de Deus em suas vidas. Nós precisamos ser um odre novo, porque se nós não formos um odre novo, nós não vamos receber o vinho novo. E o vinho novo representa justamente a ação do Espírito Santo em nós, que constantemente e consistentemente vai se expandindo dentro das nossas vidas. A ação do Espírito vai se expandindo em nós. Amém? Amém? E isso então vai nos transformando. A ação do Espírito nos transforma. Ela vai expandindo, vai alcançando cada vez mais espaço em nossa vida, como em nossa vida nova, e a ponto de ocupar todo o espaço da nossa vida. Amém? Agora, o odre novo e o vinho novo é muito interessante, porque eles passam, evidentemente, por todo esse processo, né, principalmente do vinho, na verdade do suco, né, que depois vai se tornar um vinho, pelo processo da fermentação. A gente pode pensar também que esse processo de fermentação do suco da uva é também um processo de maturidade. Aquela uva, né, aquele suco de uva, vai passando por um processo de maturidade até se tornar um bom vinho. A ação do Espírito em nossas vidas também passa por esse processo. Ele agindo em nós, vai nos conduzindo para a maturidade, até que o resultado seja o seguinte, na verdade, até que o resultado seja melhor do que aquilo que havia antes. Dessa mesma maneira, né, o Espírito Santo vai crescendo dentro de nós e transformando a nossa vida interior. E é muito interessante, porque a gente pode pensar, comparando com o odre, né? Tudo bem, alcançou aquele suco de uva, fermentou, alcançou a maturidade e aí virou vinho. Mas Jesus está falando do odre, que esse odre, né, que foi usado, depois desse processo ele se torna velho. Mas o que a Bíblia fala? A Bíblia fala, Paulo fala, por exemplo, lá em 2 Coríntios 4,16, ele diz o seguinte: por isso, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Então a ação do Espírito Santo em nós, ela age de duas formas. Nos leva à maturidade e nos renova para que a gente possa continuar recebendo algo novo do Senhor. Porque senão a gente receberia uma vez só, e aí não seríamos mais capazes de receber algo novo do Pai. Mas a ação do Espírito Santo vai nos renovando a cada dia. Paulo também fala em Colossenses 3,9, ele diz o seguinte, eu vou me deter mais no verso 10, mas no verso 9 ele fala assim: não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Então, em Cristo, Paulo também fala isso, né? Em Cristo nós somos novas criaturas. Então, sempre que nós estamos em Cristo, ou pelo fato de permanecermos nele, constantemente nós somos transformados em novas criaturas. Paulo fala aqui que o homem interior vai se renovando.
E é justamente pelo fato de nós nos renovarmos é que nós podemos receber sempre o vinho novo. E esse vinho novo, então, passa pelo processo de maturidade, nos leva à maturidade naquele processo, e ao final daquele processo, quando nós somos maduros, nós somos novamente renovados para continuarmos a crescer, para continuarmos a termos essa maturidade cristã. Para concluir, Jesus, a gente precisa entender que Jesus está presente em nossas vidas. E pelo fato dele estar presente em nossas vidas, isso gera algo completamente maravilhoso no nosso interior. Em Cristo, nós somos novas criaturas, somos transformados em odres novos, que abandonaram os seus preceitos, que abandonaram as interpretações humanas, mundanas, carnais, e que agora vivem de uma maneira completamente diferente como viviam antes. A presença de Cristo em nós nos torna novas criaturas, com novas maneiras de viver. Paulo fala que nós devemos viver de modo digno do chamado do Senhor. A presença de Cristo em nós, nos dá essa dignidade, nos leva a viver de modo elevado, mas não presunçoso. Nos leva a viver uma vida santa, mas não arrogante como os fariseus. Quanto mais Cristo cresce em nós, mais humilde nós nos tornamos. Porque nós aprendemos com Ele, que foi manso e humilde de coração. Então a nossa maturidade espiritual faz com que a gente se torne proporcionalmente mais humildes. A gente não olha para as pessoas com arrogância. A gente não olha com as pessoas com um ar de superioridade, porque nós compreendemos a ação salvadora de Cristo em nós. Nós não olhamos para as pessoas como se elas fossem menos do que realmente são. Não, nós olhamos para elas com amor, com compaixão. E não importa quem seja, nós olhamos para essas pessoas, ou para as pessoas, mesmo que ela esteja afundada no pecado, e numa vida completamente imoral, nós olhamos para ela como alvos do amor de Deus. E nós as tratamos como aqueles que necessitam ouvir a mensagem libertadora de Jesus, da palavra de Deus, do Evangelho. Esta presença nos enche, a presença de Cristo, nos enche com sua poderosa palavra, que em conjunto com o Espírito Santo, nos leva ao amadurecimento. Em outras palavras, como diz Paulo lá em Efésios, no capítulo 4, verso 14, nós deixamos de ser crianças, deixamos de ser meninos, levados por qualquer vento de doutrina, porque nós somos conduzidos à maturidade cristã. Esta é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Nós abandonamos aquilo que é velho, nós abandonamos aquilo que não pertence aos princípios de Deus, aos princípios de Jesus. Nós abandonamos completamente, nós não tentamos adaptar aquilo que Ele nos apresenta em Sua palavra à nossa vida, porque a gente sabe que é incompatível. A palavra de Deus é incompatível com aquilo que você pensa, com aquilo que você quer. Ou você abandona, ou você vive a vida cristã. Ou você observa a palavra de Deus como Ele nos apresenta, como sendo, e você sendo um recipiente novo, renovado pelo Espírito Santo. Ou, se você tentar adaptar aquilo que Ele te apresenta à sua vida, você não vai resistir. Como um odre velho que recebe vinho novo, você vai estourar. E a grande questão aqui, a conclusão desse dito parabólico, dessa confrontação que Jesus fez com os fariseus e também faz a nós, está aqui no verso 39, quando Jesus diz: e ninguém, depois de beber o vinho velho, quer o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Por quê? Porque a vida de maturidade espiritual e cristã
é melhor do que a vida imatura. Por isso nós devemos buscar a maturidade espiritual, a maturidade cristã, observando a palavra de Deus, observando os princípios das Escrituras, como Ele nos apresenta. Espero que o Espírito Santo continue trabalhando em nossas vidas, de fato nos renovando para nós sermos novas criaturas, e sendo novas criaturas, o Espírito Santo possa trabalhar em nós com liberdade para nos conduzir à maturidade cristã e espiritual. Esse é o alvo de Cristo para nós, que a gente cresça. Até, como parafraseando novamente Paulo, né? Até que cheguemos à estatura do varão perfeito. Esse é o propósito de Jesus, que a gente chegue à sua estatura. A gente sabe que a plenitude disso vai ocorrer quando Ele voltar e vier nos buscar. É lá na eternidade que isso vai se cumprir. Mas como o texto que eu citei aqui do próprio Paulo, ele dizia o seguinte: não que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. Deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. E esse deve ser o nosso propósito de vida cristã. Cada vez que a palavra de Deus apontar para algo que nós devemos abandonar, nós devemos imediatamente abandonar e prosseguir para o alvo. Mais uma vez, citando Hebreus que a gente leu aqui, verso 12, que nós devemos deixar aquelas coisas que nos amarram, que nos impedem de prosseguir. Vamos deixar as coisas que nos impedem de prosseguir, de alcançarmos ou de sermos levados para essa vida de maturidade espiritual. Vamos abandonar essas coisas e vamos deixar que o Espírito Santo então nos conduza.